Olá pessoal, vamos então à nossa última aula desse módulo, onde nós vamos validar aquela página da aula anterior, da aula 11. Vamos acessar a página do W3C, que é a página onde nós usaremos essa ferramenta para validação. Então pessoal, tem três formas. A primeira delas é a gente passar o endereço da página. Como a nossa página ainda não está em um servidor na web, nós vamos fazer pelo envio do arquivo, tá? Alternativamente, pode-se fazer o seguinte, pode copiar o texto lá do código e colar aqui, ou entrar diretamente com o código. Mais fácil para a gente é mandar o arquivo porque já está pronto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou escolher o arquivo da aula passada, tá? Da aula 11. Aula 11.htm, tá? Então já está selecionado, eu vou mandar verificar. Vamos ver o resultado. Então, aqui está. Ele encontrou 4 erros e uma advertência ali, tá? Vamos ao erro primeiro. Então lá embaixo, descendo um pouco, eu deixei marcado somente para ele listar em sequência, tá? Então ele já listou aqui os 4 erros aqui, ó. Então, ele encontrou esse primeiro erro aqui, vamos verificar, é na linha 4, tá? Ele está falando o seguinte, que nessa tag meta tem um erro, tá? E aqui ele fala que está faltando o char7 UTF-8. Então vamos lá no PHP Designer 8 e vamos analisar o nosso código, tá? Então, ele está falando que na linha 4 tem um erro, tá? Notem uma coisa, pessoal. Ele está falando que está faltando o char7. Mas nós já colocamos aqui embaixo, tá? Para corrigir, só usando a parte de cima, bastaria o quê? Bastaria aqui, ó, no conteúdo, escrevermos ponto e vírgula ali e char7 igual UTF-8. Salvar, vamos executar para ver. Então, vou escolher de novo o arquivo 11 e vou revalidar. Pronto, vimos que o erro já sumiu, certo? O erro referente ao char7 já sumiu. Como ele está redundante aqui, eu posso tirar essa linha, tá? Correto? Só lembrando que essa linha veio do próprio programa do PHP Designer 8, quando nós criamos a primeira página, tá? Então, eu vou criar aqui uma nova página só para a gente ver de onde que vem isso daí, tá? Nova página HTML. Então, notem aqui que quando eu criei essa nova página, ele trouxe uma estrutura já. Dentre elas está aquela tag meta lá, tá? Como nós estávamos usando, colocar aqui o meta char7 UTF-8, nós não colocamos lá. Então, bastaria o quê? Escrever aqui um ponto e vírgula char7 igual UTF-8. Lembrando que isso é da codificação da página, tá? Isso eu estou mandando, essa tag aqui, ela faz o seguinte, ela manda de uma informação para o navegador, dizendo que nós estamos mandando um documento texto HTML, tá? E na codificação UTF-8, tá? No entanto, se eu não quiser usar isso aqui, basta que eu use aquele de baixo, que já vai resolver o problema, tá? Então isso é só para a gente deixar claro de onde surgiu aquela linha lá, tá? Então, voltando à nossa página da aula 11, eu vou tirar aquela parte de cima lá, tá? Vou manter esse meta char7 UTF-8, que é mais sucinto. Salvando a página, vamos voltar de novo para o segundo erro, tá? O segundo erro que está apontado, ele está falando o seguinte, que está faltando um atributo
na minha tag de imagem, tá? Alternativa. O que é isso aí? Então vamos lá, linha 219. Então na linha 219 está faltando, ele está falando, então aqui no PHP Designer 8 a gente vai vir aqui na linha 219 e verificar, realmente é uma tag de imagem e não tem um texto alternativo, ou seja, caso essa imagem não carregue, ele vai escrever um texto lá. Eu vou colocar aqui então, Alt, já me sugeriu aqui, ó, Alt, vou colocar Engenharia do Futuro. Salvar. Vamos executar de novo para ver se o erro foi corrigido. Tá. Aula 11. Pronto, sumiu um erro. Tem dois agora. Quais são os dois? Aqui ele está falando o seguinte, ó. É problema com o H group, tá? Ele está falando o seguinte. Aqui embaixo está falando que H group está obsoleto, ou seja, já não está mais em uso. Aí você pergunta, poxa, mas o HTML5 está aí, recém surgiu. Pois é, mas essa especificação é contínua. A web ela é dinâmica, ela está sempre sofrendo atualização. Por isso que é muito importante a gente validar a página, tá? Para verificar se tem alguma coisa nova aí. Então, para nossa surpresa aqui, o H group já está obsoleto. Então vamos voltar para o nosso título, tá? E aqui ele continua, ele fala que para corrigir isso a gente pode usar o próprio header. Então vamos lá, como a gente já tem um header lá, ó, então vamos lá. Nessa linha aqui, 251, falou que o H group está obsoleto e recomenda que se use o próprio header. Então vamos retirar o H group. Pronto, aqui está sem o H group, com o header fazendo a vez desse agrupamento aí dos cabeçalhos, tá? Eu poderia usar uma div também, mas como tem esse elemento semântico aqui, fica mais fácil para a gente entender. Salvar, vamos validar de novo. Escolher arquivo, aula 11, abrir, revalidar. Pronto, nosso documento está validado com sucesso no HTML5, tá? Tem um aviso aqui, pessoal, mas esse aviso é quanto à ferramenta, tá? É uma advertência para caso a gente encontre algum erro para reportar eles, tá? Mas a nossa página, no que se refere ao HTML5, está ok, tá? E aqui embaixo a gente já encontra um link para validar o nosso documento de CSS. Nós temos o CSS na página, certo? Então vamos validar também o CSS agora, ok? Então vou clicar no link, tem uma pegadinha aí, que eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, tá aqui a parte de CSS. A mesma coisa, eu poderia passar um endereço, um arquivo, ou por entrada direta, ou seja, escrevendo o código aqui, tá? Então vamos primeiro por upload de arquivo mesmo, que é o que nós estamos usando, que é mais fácil para a gente. Escolher arquivo, o mesmo arquivo, aula 11, abrir. Vamos verificar. Então aqui está. O validador já encontrou e disse que não foi encontrado o erro na folha de estilo, tá? No entanto, pessoal, tá aqui o nosso CSS da página. Ele trouxe todo o CSS, validou no CSS3, tá? Validou no CSS nível 3, porém deu um alerta,
tá? Onde é que estava a pegadinha que eu disse agora há pouco? É verificar aqui, ó, se ele está validando no CSS nível 3, tá? Se fosse no CSS nível 2, ele não reconheceria, por exemplo, o Text Shadow, aquela parte do sombreado lá, tá? No caso aqui, nós já caímos direto na página que valida em CSS 3, então precisa ficar atento, tá? O que é esse alerta aqui então, pessoal? Se eu clicar aqui em alerta, ele vai para onde está falando, ó. Diz que não pôde encontrar o tipo do estilo que nós estamos usando. O que é isso? Vamos lá no nosso documento de novo. Então a parte CSS é a parte que está em cima. O que está faltando então, que ele não reconheceu? Está faltando o seguinte: a tag style tem um atributo, tá? Que é o tipo do estilo. Então, type text CSS. Então, ficou faltando informar o tipo do estilo que eu estou usando. É um CSS, tá? Texto CSS. Salvar. Vamos lá de novo validar. Vou voltar aqui, uma página. E vou verificar novamente. Verificar, aula 11. E aí está. Está validado. Essa CSS está validada, ó, informações CSS válida. E aquele alerta desapareceu. Fácil, pessoal? Simples? Então é isso. Esse módulo terminou. O próximo módulo a gente vai começar a falar sobre páginas dinâmicas. E para isso a gente vai precisar de um servidor web, onde nós vamos instalar o Apache e vamos começar a trabalhar com o PHP. Ok? Então até o próximo módulo, pessoal.